Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, hoje está um dia lindo, um dia maravilhoso. Esse é o dia que o nosso bom Deus fez para nós. Por isso nós estamos alegres. Irmão, você já ensinou uma lição para o seu filho várias vezes, a mesma lição, e até hoje ele ainda não aprendeu? Bem, querido, nós também agimos assim. Deus está sempre tentando nos ajudar, nos ensinando uma lição dura de aprender. O tema de hoje é uma lição dura de aprender. O texto que nós vamos ler é 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Bem, querido, talvez você me pergunta, mas pastor, qual é a lição que o Senhor tenta nos ensinar que até hoje nós não aprendemos? Por exemplo, o Senhor tenta nos ensinar todo dia a renunciar, a abandonar a nossa autoconfiança, ou seja, a nossa confiança em nós mesmos. O Senhor nos ensina a confiar totalmente em Cristo, somente em Cristo. Querido, confiar totalmente em Cristo significa entregar as rédeas ou a direção da nossa vida nas mãos dele. A mão do Senhor é mais poderosa, é mais forte que as nossas mãos. Entregar, querido, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, as suas finanças, a sua vida moral, a sua vida espiritual na mão dele. E confiar totalmente em Cristo. Crer que Ele está trabalhando em nós, está trabalhando por nós. O texto que nós lemos aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, nos ensina isso. Aqui diz que todo aquele que é nascido de Deus vence as aflições do mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo. No versículo 5 ele diz: quem é que pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Querido, somente quando nós cremos em Jesus é que nós vencemos o mundo. Se nós não acreditarmos em Cristo, em Jesus, nós jamais vamos vencer as adversidades desse mundo. É o que o texto diz. Lá no livro de Jeremias, meu irmão e minha irmã, capítulo 17, do versículo 5 em diante, o Senhor nos ensina essa lição. Diz assim Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele ou homem que confia no ser humano e que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. O que o profeta Jeremias está nos ensinando aqui? Ele recebeu uma revelação de Deus que a nação de Israel, o povo de Israel, estavam confiando mais no ser humano, mais em si mesmo do que no Senhor. Então eles tinham desviado o coração da confiança em Deus para confiar em mero ser humano. Eles estavam confiando que a nação do Egito, naquele tempo, o rei do Egito, Faraó daquele tempo, ia proteger a nação de Israel contra o ataque do poderoso império babilônico, cujo tinha um rei chamado Nabucodonosor. Então, em vez deles fazer aliança com Deus, buscar resposta em Deus, eles estavam buscando a resposta dos homens. O que aconteceu, pastor? Com certeza, o texto de Jeremias diz que eles foram levados para o cativeiro. Por quê? Porque, em vez de confiar em Deus, eles confiaram no ser humano. Então, querido, aqui no texto diz que o homem que confia em outro homem, ele vai viver triste, decepcionado. Por quê? Porque o homem é limitado.
O homem que confia no seu braço mortal, o homem que tem aquela autoconfiança, que confia na sua própria capacidade, né? Na sua própria sabedoria, esse homem também vai se decepcionar, porque nós não somos super-homem. E aqui no texto diz que como que é a vida da pessoa que confia no homem. Versículo 6, Jeremias 17:6. Porque essa pessoa será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Então, a pessoa que vive confiando nos seres humanos, em si mesmo, essa pessoa acaba na solidão, acaba vivendo ali sozinho, né? Acaba sozinho porque as pessoas abandonam ele. Aqui, pelo contrário, diz que essa pessoa vai morar nos lugares secos do deserto, em terra salgada, inabitável. Mas, pastor, então o que eu tenho que fazer? Faça como diz aqui em Jeremias 17, 7 e 8. Olha o que diz aqui. Mas bendito ou feliz é aquele que confia no Senhor Jesus e cuja esperança está totalmente no Senhor. Então, querido, em vez de confiar no homem, confiar em si mesmo, a palavra nos ensina de Gênesis, Apocalipse, que devemos confiar somente em Deus, somente no Senhor. A nossa esperança não está em nós, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na moeda, a nossa esperança está em Deus, no Senhor. Porque como que é a pessoa que confia em Deus? Porque ele ou ela é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Que coisa linda! Então a pessoa que confia em Deus, ela é como uma árvore plantada junto às águas, as folhas estão sempre verdes, tudo que essa pessoa faz prospera. Mas a pessoa que confia no homem em si mesmo é como um arbusto seco no deserto. E aí, querido, você quer ser um arbusto seco no deserto ou você quer ser como uma árvore plantada junto às águas? Somos nós que escolhemos. Então, para isso, devemos confiar somente no Senhor. A palavra, querido, fala sobre o exemplo de algumas pessoas que confiaram totalmente no Senhor. Por exemplo, a palavra fala no Evangelho sobre o centurião de Cafarnaum. Certa vez, aquele centurião que cuidava de 100 soldados romanos, ele não era judeu, ele não era religioso, mas um dia o seu servo, o seu empregado, ficou doente à beira da morte. E de repente ele ficou sabendo que Jesus curava, libertava as pessoas. Ele foi até Jesus e disse que o servo dele estava enfermo. E Jesus disse: olha, eu irei até a tua casa, eu curarei o seu servo. Mas de repente aquele homem, como ele era romano, ele não era judeu, ele sabia que os judeus não podiam entrar na casa de romanos por causa da sua religião. Ele então olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas mande uma palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu também sou autoridade, tenho um soldado que trabalha para mim. Quando eu digo a um vai, ele vai. Quando eu digo a outro venha, ele vem. Então aquele centurião, querido, ele encheu o coração do Senhor Jesus de alegria. Jesus disse assim: olha, nem mesmo em Israel, no meio de judeu, eu encontrei uma fé tão grande como a fé desse homem. Vá em paz e o teu servo está curado. A palavra diz que quando aquele homem foi, ele encontrou alguns mensageiros que vinham da casa dele e disse: olha, o teu servo já está bom. E ele disse a que hora que ele ficou bom. Eles disseram a hora, e era no mesmo momento que Jesus disse: vá que o teu servo está curado. Então o que nós aprendemos nessa lição, querido, com o centurião? Aprendemos que aquele centurião, ele era humilde, ele não confiava nele mesmo, ele confiou totalmente em Jesus Cristo. Como diz aqui na palavra, quem é que vence as aflições do mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Só podemos vencer o mundo, querido, através de Jesus. Vamos fazer uma aplicação pessoal. Talvez você fale: então o que eu devo fazer? Você tem que, em primeiro lugar, renunciar à sua autoconfiança, renunciar à sua confiança nos homens. Você não é Deus, as pessoas não são Deus. Você não pode salvar a si mesmo,
Você não pode resolver seu problema. As pessoas não podem resolver seus problemas, mas o Senhor pode. Depois de renunciar a confiança no homem em si mesmo, devemos entregar a nossa vida completamente na mão do Senhor Jesus e crer no poder de Cristo que está agindo em nosso favor. Entregue a sua família, sua saúde, seu trabalho, suas finanças, sua vida moral, sua vida espiritual e ore, crendo na vitória sobre tudo isso. Só para concluir a mensagem, no livro de Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta do coração do homem e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e festejarei com ele. Então, querido, quando nós abrimos a porta do nosso coração para a confiança absoluta em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, então Ele vai entrar em nossa vida e vai fazer em nós a sua morada. Então Ele fará toda a nossa alma reviver e Ele vai nos inundar com o seu amor, com a sua paz e com a sua provisão e proteção. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, meu Deus, porque nós aprendemos uma lição difícil de aprender, meu Pai, que é renunciar à nossa autoconfiança, que é renunciar à confiança nos homens, para confiar somente no Senhor Jesus, totalmente no Senhor, meu Pai. Pai, nos ensina, Espírito Santo, nos dê sabedoria, meu Deus, para que nós possamos aprender a confiar somente no Senhor e não em nós e não nos homens. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.